Olá, estamos no programa Investigações sobre o Viver. Hoje nós temos como tema, como título, as profecias do Mahachohan, parte 2, continuação do tema que eu iniciei na palestra de mesmo título, a parte 1. E na parte 1, então, nós vimos alguns trechos, e eu vou só repetir brevemente um deles, que é o mais importante, da carta do Mahachohan para o Sr. Sinnett, que era um membro da Sociedade Teosófica na época de sua fundação. E o Mahachohan, então, era o chefe da hierarquia dos adeptos que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica. Então, nós temos a carta número 1 do Mahachohan, na verdade, a única carta dele para o Sr. Sinnett. E nessa carta, então, que na verdade é uma versão resumida da visão do Mahachohan, porque a redação é do Mahatma Kutume, e ele, então, nessa carta conta a visão do Mahachohan, ou a impressão do Mahachohan, e nas palavras do Mahatma Kutume, entre aspas, diante de cuja percepção, ou seja, da percepção do Mahachohan, né? Diante de cuja percepção o futuro estende-se como uma página aberta. Carta 16 do mestre Kutume, é essa pequena frase, que ele faz uma referência a essa carta do Mahachohan. Então, essa carta foi escrita em 1881, ou logo depois, porque nós não temos a data precisa, e então, é famosa essa carta do Mahachohan, porque ela contém essa impressão dele sobre os rumos da humanidade. E em relação a essa visão dele dos rumos da humanidade, então ele propõe um trabalho à Sociedade Teosófica, que é o trabalho de divulgação da teosofia. Então, nessa palestra da parte 1, eu resumi o que ele fala sobre as duas tendências principais de pensamento da humanidade, que eu organizei como materialismo e fanatismo religioso, usando aqui os termos da citação do Mahachohan, que eu expliquei na palestra anterior, e vou ler brevemente aqui para fazer uma recapitulação. Então, ele disse que já naquela época os intelectualizados da humanidade pareciam naquela época estar se dividindo rapidamente em dois grupos. Um prepara-se inconscientemente para longos períodos de aniquilação temporária ou estados de não consciência devido ao abandono deliberado de seu intelecto e aprisionamento nas estreitas trilhas do fanatismo religioso e da superstição. Processo que inevitavelmente conduz, e aí eu coloquei entre parênteses, né, uma tradução mais direta do inglês, que não falha em conduzir à total deformação do princípio intelectual. E o outro ramo, entrega-se desenfreadamente aos seus impulsos animais, com a intenção deliberada de submeter-se à aniquilação pura e simples em caso de fracasso da deformação. E há milênios de degradação após a dissolução física. Essas classes intelectuais, agindo sobre as massas ignorantes que elas atraem e que as veem como nobres e dignos exemplos a seguir, rebaixam e degradam moralmente aqueles que deveriam proteger e orientar. Entre a superstição degradante e o ainda mais degradante e brutal materialismo, a pomba branca da verdade dificilmente encontra um lugar onde possa descansar seus pés desprezados e exaustos. Então, convido a todos a assistirem essa palestra. Quem não assistiu, está gravado no YouTube, está no canal da TV Supre. E para ter uma noção, então, das explicações das análises que eu fiz a respeito desse trecho.
Mas então ele diz que nesses dois ramos, né, do pensamento humano, que já se mostrava evidente naquela época, que é o fanatismo religioso e o materialismo, a verdade não tem lugar, não tem onde colocar os seus pés, desprezados e exaustos. Então, em função disso, ele tem como aspiração, como um trabalho à Sociedade Teosófica, a divulgação da teosofia. E um pouco eu vou falar nessa palestra de hoje, que é a parte 2, um pouco sobre isso. E ele diz, naquela carta, que eu citei só uma frasezinha aqui no final do meu texto, ele diz assim: já é tempo de a teosofia entrar na arena, ou seja, da teosofia entrar nesse páreo para trazer uma nova vertente de pensamento. E é interessante destacar, como eu citei aqui, é que atualmente esse trabalho de divulgação da teosofia não se restringe mais só à Sociedade Teosófica. Na época, então, a carta se dirige a um membro da Sociedade Teosófica, a proposta era da Sociedade Teosófica, mas hoje a teosofia, graças ao trabalho da Sociedade Teosófica, já extrapolou os limites da Sociedade Teosófica, né? Graças ao trabalho de Helena Blavatsky e dos demais, né, colaboradores e escritores, a teosofia já se espalhou por N instituições, né, já inspirou muitos pensadores, né, que fazem parte, então, dessa vertente, ou esse ramo que ele propõe como, não nessas palavras, mas uma terceira via para dar uma alternativa a esses dois ramos que a gente vê nitidamente hoje. Deixei isso mais claro na palestra anterior. Mas nós temos, então, uma onda hoje, né, felizmente, uma vertente bastante robusta, né, de pensadores que saem dessas duas vertentes que se organizavam naquela época. Então, felizmente, graças ao trabalho de Helena Blavatsky, que, né, inspirou tantos pensadores e da Sociedade Teosófica. Então, ele fala aqui, esse trecho é o trecho principal, né, que eu mais vou me deter na palestra de hoje. O Mahatma Chohan diz o seguinte: tendo explicado nossos pontos de vista e aspirações, essa é a parte final da carta, quase bem no finalzinho. E ele fala, então, ele menciona aqui aspirações, e essas aspirações, então, ele já comentou nos parágrafos anteriores. E eu só vou pular aqui um slide e eu volto depois, que isso tem a ver com os objetivos da Sociedade Teosófica. Tá? Então, ele diz assim, no trecho do Mahatma Chohan, que para serem verdadeiras, a religião e a filosofia têm que oferecer a solução de todos os problemas. Quais problemas? Os problemas filosóficos, os problemas do pensamento, os problemas religiosos, das ideias das religiões. E isso faz parte, nitidamente, do segundo objetivo da Sociedade Teosófica, que é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, né? Essa divulgação, então, desse ideário. Agora, eu fiz questão de destacar aqui os 3 objetivos, né? Principalmente o primeiro, e sendo que o segundo tem a ver com o primeiro, como um meio para se chegar ao primeiro, mas o primeiro também é uma rota para se chegar ao segundo. Por quê? Porque se você não tem um núcleo de fraternidade, como é que você vai ter condições para promover um estudo de religião comparada à filosofia e ciência, tendo em vista que as pessoas, né, muitas vezes, eu não posso nem dizer que geralmente, porque seria triste, né, mas frequentemente são extremamente apegadas às suas ideias, né, têm concepções arraigadíssimas, a ponto do fato que a gente viu essa semana no noticiário, de um grupo de torcedores de um time de futebol ter assassinado
um membro da torcida do outro time, né, do time rival. Então, assim, se nós não temos um lugar, né, de convivência minimamente civilizada, minimamente fraterna, nós não temos condições de chegar a esse estudo de religião comparada. Porque se você coloca pessoas de diversas religiões numa sala e se cada uma delas tiver firmemente arraigada e apaixonada e for fanática pela sua religião, você não vai ter diálogo religioso nenhum. Então, esse objetivo primeiro não está aqui de graça. Então, primeiro a gente precisa trabalhar essa ideia da fraternidade, para depois, então, com base na ideia da fraternidade, poder conseguir ter esse diálogo, né? E, geralmente, aqui na Sociedade Teosófica, nós temos mais uma comunidade de teósofos, pessoas que se identificam com a teosofia, que já é uma proposta comparativa, mas nós não temos com muita frequência uma reunião de pessoas que não digo de que participaram ou participam de religiões, mas que são líderes religiosos, né? Como um diálogo ecumênico aqui, a gente não costuma ver, isso pelo menos no nosso dia a dia, né? Então, falta ainda, né, no nosso trabalho que conseguir promover esse espaço, e depende muito das pessoas estarem receptivas, né, a esse encontro, para não virar uma disputa de times de torcedores de religião. Então, ele diz o seguinte, que para serem verdadeiras, a religião e a filosofia têm que oferecer a solução de todos os problemas, ou seja, se nós temos ideias a respeito do mundo, nós temos que ter respostas nessas ideias, nessas filosofias para os problemas do mundo, senão nós temos um conjunto de teorias que não se encaixam na realidade. Então, isso é eu acho isso aí bastante forte, né, nesse comentário dele, que nós temos que ter teorias, doutrinas, estudos que resolvam, que se adequem aos problemas da humanidade, aos problemas do mundo. E são problemas que acontecem hoje, né? Não só problemas da época da fundação da Sociedade Teosófica, da época de Buda, da época dos instrutores hindus, né? Então, tem que haver um vínculo entre os nossos conceitos, as nossas doutrinas e os problemas que estão aí para serem resolvidos. Então, próxima frase que eu destaco aqui, que eu quero comentar, é a respeito da situação moral do mundo, porque essa é a tônica da preocupação deles. Eles não têm interesse em divulgar doutrinas para formar eruditos, né, criar filosofias que chamem a atenção, mas são doutrinas, teorias que vão repercutir na ética, no comportamento das pessoas, no comportamento do ser humano. Então, ele já diz que o que existe até então, que esse até então seria até esse momento da divulgação, nessa nova onda de divulgação da teosofia, que não é uma invenção dessa época, ele diz que o mundo esteja moralmente em tão má condição é uma evidência conclusiva de que nenhuma de suas religiões e filosofias, além das raças civilizadas, o que eu coloquei aqui entre parênteses, os povos civilizados, para não cair nessa questão racial, né, que não tem nada a ver com as raças que a gente entende hoje, mas dos povos civilizados, menos do que qualquer outra, jamais possuíram a verdade. E isso chama muita atenção, porque geralmente e muito corretamente a gente destaca o ponto a respeito da nossa própria condição moral, a formação do nosso caráter e da nossa atitude, da nossa prática,
né, para a realização dos objetivos da sociedade teosófica, que é, claro que, fundamental, porque é a ideia de propor um núcleo da fraternidade universal, divulgar a fraternidade universal, mas aqui ele deixa claro esse vínculo entre teoria e prática, ou seja, como nós sabemos, não é só teoria, mas também não é só uma prática. Aqui na sociedade teosófica, a proposta não é só vivenciar uma prática, mas nós temos um papel de divulgação de um conhecimento que se infiltra na sociedade, como já se infiltrou, né, ainda se infiltra, para que esse cabedal de conhecimentos, de ideias, influenciem o modo de viver da sociedade em geral. E por então não haver até então uma doutrina, um conjunto de ideias, de filosofias que realmente respondessem a esses problemas, é que o mundo está em uma condição moral tão ruim, que na época já estava ruim, hoje em dia está ainda pior, e ele deixa bem claro aqui a importância do trabalho de divulgação filosófica. Ou seja, não é só uma questão de mudar as nossas atitudes pessoais, mas a importância do pensamento divulgado, como ele influencia a forma de agir dos seres humanos. E aí eu, né, até destaco alguns exemplos que todos nós podemos utilizar como base de reflexão, as ideias sobre o karma e a reencarnação, que é um dos temas centrais da teosofia. Pense bem, se uma pessoa é materialista, como ele cita ali, como uma causa de problema, a visão materialista, e não acredita nem no karma, nem na reencarnação, acha que o mundo é o fruto de um acaso, a pessoa morreu, terminou ali, e aquilo que ela fez acabou por ali mesmo, né? Quem é que vai se preocupar em ser melhor, em não errar? Porque pensa assim, não, eu errei, mas tudo bem, escapei da polícia, escapei da justiça, daqui a pouco eu vou morrer e vai ficar assim. Entende? Então, se você pensar na massa da humanidade, em 80%, não sei quantificar, mas vamos supor que 80% da humanidade pense assim, qual é a preocupação dessa humanidade em querer realmente se corrigir, né, eticamente? Não, porque não vai ter punição, não vai ter retribuição, né? Então, são esse tipo de pensamento que é divulgado principalmente pelo materialista ou então pelo fanático religioso que pensa, não, acabou por isso mesmo e Deus vai me perdoar. E pronto, então eu posso fazer o que eu quiser e vai ficar assim. Se você pensar numa humanidade que acredita nisso, entendeu? Qual é o comportamento que essa humanidade vai ter, né? Não preciso nem descrever melhor. Então, ele diz que para que essa aspiração deles aconteçam, as explanações precisam ser corretas e lógicas. Né? Corretas o quê? Verdadeiras. Eu preciso, no momento que, como teósofo, estou divulgando as ideias teosóficas, eu preciso divulgar informações verdadeiras. Então, a responsabilidade e o compromisso de ter, né, um acesso, um bom acesso ao conhecimento e divulgar esse conhecimento como ele é, né, sem pecar pela superficialidade, pelo achismo, né? E essas explanações também têm que ser lógicas, porque se você conta uma história cheia de contradições, ninguém vai acreditar nisso, né? Então, assim, as pessoas ficam perplexas diante de crenças, já estão acostumadas com ideias como Deus ama, mas castiga, ele é severo, mas pensa bem, como é que alguém que ama castiga? É possível isso? Não é uma contradição? Então, nós estamos acostumados a conviver com essas contradições e, assim, muito em função da tradição da fé, não questionar, né, não entrar, né, em análises, em discussões, então simplesmente se acredita em dogmas e fica por assim. Então, esses assuntos eles não são aprofundados de modo suficiente para influenciar
a humanidade a levar aquilo a sério, né? Mas então ele pede, como eu vou falar a seguir, explicações consistentes para que as pessoas se convençam da realidade, da verdade daqueles conhecimentos. Então, ele diz que essas explicações corretas e lógicas sobre os problemas dos grandes princípios duais, certo e errado, bem e o mal, liberdade e despotismo até hoje, né? São problemas da história da humanidade. O que é a liberdade? Todo mundo quer ser livre, mas tem alguém querendo me manipular, dizer para mim qual é a verdade? Aí entra na questão do despotismo, prazer e dor, egoísmo e altruísmo. Então, as soluções filosóficas para esses problemas, na época da redação dessa carta, são tão impossíveis, né, para essas doutrinas que existiram até então, como eram há um milênio, né, no início do milênio, quer dizer, no início da era cristã. Então, ele está dizendo que as filosofias que existiram até ali, em 1871, não resolviam esses problemas, que são problemas essenciais, centrais da humanidade, e por isso que as pessoas têm, então, uma formação moral tão ruim. E elas estão tão longe de solução quanto estiveram, né, nessa época, mas deve haver, aí está a aspiração dele, em algum lugar, uma solução consistente ou coerente para esses problemas. Aí eu vou dar aqui a minha contribuição filosófica para falar um pouco sobre consistência e coerência. Mas antes, eu vou ainda destacar essa frase aqui, que eu coloquei a última, primeiro a número 5, e se nossas doutrinas provarem sua competência, ou seja, eles dependem que nós, divulgadores da teosofia, sejamos competentes na nossa divulgação, né, dessas doutrinas. Então, se nós formos competentes em nosso trabalho, o mundo será o primeiro a confessar que esta deve ser a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a verdadeira luz, da qual a verdade e nada mais, a qual dá a verdade e nada mais que a verdade. Então, como eu tinha tocado nesse assunto, mas não aprofundado na palestra anterior, o problema principal hoje, no momento que o relativismo está na moda, que as pessoas resolveram se sentir livres para cada um pensar o que quiser, né? E isso, assim, como uma coisa que favorece o ego, porque o ego não quer ser contrariado em nenhum momento, as pessoas compraram essa ideia, né, de suposta liberdade, porque verdade, se pensar a questão de poder, então ninguém manda, então cada um pensa o que quer, né? Mas se cada um pensa o que quer, né, faz o que quer, e se a pessoa não pensa bem, vai agir mal. Então, se nós temos um relativismo, porque nós temos essa questão muito presente de verdade e poder, é muito difícil você ficar falando sobre verdade. Por quê? Porque as pessoas já se acostumaram. Não, eu tenho a minha verdade, porque eu penso que eu quero. Cada um tem a sua verdade, pronto. Né? Mas aqui a proposta não é essa, né? Que ele falou várias vezes a palavra verdade. Verdadeira religião, verdadeira luz, verdade e nada mais que a verdade. Então, assim, a última frase da carta do Mahachohan tem a ver com a verdade. Só que, como ele está dizendo, nessa parte que eu sublinhei, não é uma questão de você impor a verdade, porque quando se fala em verdade, as pessoas têm medo, mas espera aí, quem é que vai dizer qual é a verdade? É o Papa, é o Bispo, é o Presidente da República? Quem é que vai mandar? Quem é o dono da verdade? É a imprensa? É a mídia? Os manipuladores? E aí tem as teorias da conspiração, né? Tudo sobre essa questão da verdade. Opa, é um negócio muito perigoso. Então, para resolver o problema perigoso, vamos jogar a criança fora junto com a água da bacia e acabar com esse papo de verdade. Mas então ele já dá a solução
né, para isso. Ele não está propondo que nós, teósofos, membros da Sociedade Teosófica, nem a Blavatsky, nem os próprios Mahatmas sejam os donos da verdade. Não tem donos da verdade. Né? A verdade, ela brilha por si só, ela não precisa de donos. Né? Até quase que um sacrilégio chamar donos da verdade. Mas ele diz que o mundo será o primeiro a confessar, ou seja, a crer que essa deve ser a verdadeira filosofia. Por quê? Por causa da coerência das explicações. Então, se você tem uma explicação que dá cheia de contradição, a pessoa vê que aquilo ali é uma história da carochinha, né? É pouco provável que ela queira ouvir o resto da história, né? Aquilo vai ficar com uma mentira. Né? Agora, se você tem uma explicação consistente, aquilo tem mais força. E aí, olha só, então, como é que ele propõe aqui? Que, na verdade, é um trabalho que não só da consistência na divulgação, mas no próprio encontro entre as pessoas, na análise, no estudo comparativo, tem que haver consistência. Aí, só para falar um pouco sobre o que é consistência e como isso impacta na recepção ou na persuasão, no convencimento, não no sentido de persuasão, como se nós quiséssemos vender um produto. Mas se você não tem como provar uma coisa por meios concretos, se você não mostra aquilo de uma forma que se encaixe com aquilo que já é provado como verdadeiro, aquilo cai por terra. Então, como um exemplo, né, de análise de consistência, eu gosto de pensar sempre no trabalho da polícia. Né? Quando você tem uma investigação sobre um crime, você tem os diversos depoimentos, inclusive o depoimento do suspeito. Né? O suspeito pode falar. Agora, a gente sabe que para uma pessoa ter cometido um crime, ela mesma diretamente, a não ser que ela seja mandante, ela tem que estar no lugar do crime, no local do crime, no momento do crime. Né? Então, a gente está acostumado já a ver em filmes, né, esses filmes divertidos de investigação, onde você estava a tal hora, né, no dia do homicídio. Né? Porque se a pessoa conseguir provar que por A mais B tem uma prova concreta, um vídeo, uma fotografia, que ela não estava no local do crime ou estava longe do local do crime, ela tem aquilo como uma prova praticamente, né, de que ela não cometeu, pelo menos diretamente, aquele crime. Então, as pessoas, né, os suspeitos e as testemunhas, mas os suspeitos então começam a contar, dar os seus depoimentos, que geralmente são muito longos, né, e começam a falar assim, não, que tal dia, tal horário eu estava em tal lugar, por exemplo, eu estava na igreja. E vai contando mais detalhes, chega uma hora, passa um dia, ele fala, não, eu estava na casa da minha sogra. Pô, mas aí já tem algo que não está batendo, né? Uma contradição. E aí, quem é que acredita em depoimentos cheios de contradição? Assim, você vai acreditar? Não, a pessoa está mentindo, né? A pessoa está mentindo. E aí aparece, de repente, o depoimento. Ele diz, não, estava na casa da minha sogra. E a sogra vai prestar o depoimento e diz que ele não estava. Quem estava tal dia naquela festa? Ah, fulano, ciclano. O seu fulano estava? Não, não estava. Pronto, já tem uma inconsistência ali. Né? E aí se junta mais uma prova de que ele estava em determinado lugar, porque aquilo foi filmado, por exemplo, ele apareceu numa câmera perto do local do crime. Você soma isso com mais um monte de contradições nos depoimentos, pronto, o cara já se enrolou. Quem é que vai acreditar? Ele vai parecer suspeito. Por quê? Porque ele teve mostrou uma série de incoerências, né, na sua história. Então, a consistência sempre se apoia, as teorias que nós temos, elas se apoiam nos fatos comprovados. Né? Por exemplo, nós não temos provas da reencarnação, né? Nós não temos provas concretas da vida após a morte, mas isso tem que encaixar dentro de uma história que tem uma lógica para aquilo fazer sentido, porque eu não posso chegar, como ele diz,
diferente do que ele diz, impondo. Não, aqui nós acreditamos na reencarnação, porque foi o Mahatma que falou, a Blavatsky que falou, o Leadbeater falou e pronto. Não é isso que ele está propondo, ele está propondo uma explicação consistente. Agora, voltando a comparar com a história do trabalho da polícia, nós temos sobre a investigação da ideia de reencarnação, de vida após a morte, eu coloquei aqui como exemplos, né, as experiências de quase-morte. Né? Nós temos hoje em dia muitos relatos que a gente acha bem interessantes na internet, experiência de quase-morte. A pessoa estava ali dada como morta porque teve uma parada cardíaca e os médicos ficaram tentando reanimar a pessoa. E claro que na medicina já é provado que se a pessoa está com o coração parado ali, ela não está processando o cérebro nas suas funções cognitivas. Eu nem posso falar morte cerebral porque não sou médica para entrar em detalhes técnicos, mas a gente sabe que a pessoa está com o coração parado, ela não está prestando atenção, né, vendo, ouvindo. Mas a gente sabe que tem essas experiências das pessoas que estavam ali com o coração parado e elas relatam minuciosamente os fatos que aconteceram ali naquela sala, né, de atendimento médico. E ela relata muitas vezes até de cima, de um ângulo que nem se ela estivesse ali acordada, ela poderia perceber e descrever num grau de detalhes. Olha, nós já temos aqui uma prova, nós temos duas hipóteses, porque qual é a explicação que a gente vai dar para isso? Ou existe vida fora do corpo, né? Ou existe, que é uma possibilidade, nós não temos como demonstrar, né? Isso cai no encaixe lógico. Ou então o cérebro está ali prestando atenção com o coração parado. Olha, essa do cérebro prestar atenção com o coração parado já foi descartado. Né? É ter uma prova concreta, a medicina tem como provar que o cérebro ali não consegue observar e depois relatar. Não tem como, é impossível. Então, se você já tem certeza de que aquela possibilidade, aquela hipótese não vale, está descartado, resta outra. Resta outra. E aí você encaixa, eliminando umas, você encaixa aquelas que restam numa teia consistente de conceitos, né, e de hipóteses, e aí você vai apoiando. Agora, tem médicos que se recusam a acreditar, que juram e insistem em dizer que é o cérebro. Contradiz a própria medicina. Ele é médico, ele sabe, medicina diz não é possível, mas ele é tão crente naqueles dogmas que a ciência tem, não são só as religiões que têm, ele é tão apegado que ele se recusa a abrir mão daquilo ali, porque para eles tudo, né, para esses que pensam assim, não estou dizendo os médicos todos não, eles que pensam assim, o cérebro é tudo e acabou, e ele não consegue mexer naquela crença. Né? Agora, tem médicos, sim, que têm uma inteligência, né, mais livre, porque isso é questão de apego, e fazem investigações e mostram realmente a pessoa estava ali clinicamente morta, não tinha como ela ter presenciado esses fatos, eu estava junto, eu vi e não tinha como, então logo só pode ser que há vida fora do cérebro, ou seja, fora do corpo físico. Então, essa convicção formada ali, nessa análise coerente, que se apoia em algumas evidências, ela tem a força suficiente para fazer as pessoas mesmo chegarem à conclusão. Só pode ser isso, quem não tiver apego, né? A pessoa tiver muito apego a outras convicções não vai funcionar, mas quem tiver a mente mais livre, né, vai estar aberta a isso. Outro exemplo a gente vê algumas crianças que desde muito cedo mostram habilidades quase como se fossem naturais para várias coisas, por exemplo, tocar piano. A criança tem 3 anos de idade, ninguém toca piano na família, a criança achou um piano, ficou
brincando ali, daqui a pouco está tocando piano. Mas de onde isso vem? Aí surgem as hipóteses. Como é que nós vamos explicar? A criança aprendeu sozinha um gênio, aí começam as especulações dos gênios. Mas por que então uns gênios têm essa habilidade e outros não têm? Ah, mas então a genética tem que explicar tudo. Mas até hoje ninguém identificou o gene que toca piano. Isso não existe. Eu não sou geneticista, mas não existe. A pessoa geneticamente tem, pode ter pernas, mãos maiores, o cérebro, ouvido, né, musical, algumas qualidades do corpo físico, da inteligência que propiciam, mas um gene que vem com o aplicativo tocar piano para uma criança de 3 anos de idade não tem. Então, se você tem uma hipótese científica que você já descarta, porque aquela explicação não serve, porque aquilo contradiz aquilo que a gente já sabe que não tem, você tem a outra hipótese, não, isso não temos certeza, mas não tem nada que diga que não há. Então, se não tem nada que prove que não há, então nós ficamos com essa, né? Exatamente como uma pessoa que chega com o seu carro, estaciona, você não vai pensar assim, essa pessoa furtou um carro, ela chegou com o carro é a dela. Mas se ela mostrar um documento do carro que é visivelmente adulterado, você vê, não, isso é uma fraude grosseira, essa pessoa é um impostor, né? Então, você já não acredita naquilo ali. Então, tudo aquilo que contradiz frontalmente, aquilo que já se tem certeza, elimina uma parte, né, das hipóteses. E as outras, então, nós vamos deixar em aberto. Né? Por exemplo, Deus existe, aí vai depender de qual conceito de Deus você tem, aí vai continuar, a gente fica na especulação. Agora, a ciência não tem como alcançar, né, tem uma prova, tem argumentos sobre a existência de Deus, mas nós não temos como tirar raio-x, ressonância magnética de Deus para mostrar nem que tem, nem que não tem. Então, enquanto não se prova nada, materialmente, você fica tentando argumentar, tentando pensar e encaixando essas ideias com aquilo que você já tem como certo, como comprovado. Então, uma observação sobre essa questão de ausência de contradições. A gente tem que cuidar com o tipo de coisas que a gente está falando, né? Sobre não contradição, quais são os assuntos que não dá para encaixar numa receitinha de bolo. Né? Por exemplo, assim, proposições particulares sobre fatos. Você diz fatos sujeitos ao espaço-tempo. Exemplo de Aristóteles, Sócrates está sentado. Essa proposição, se está sentado, é verdadeira. Quando ele se levanta, é falso. Então, nesse momento, né, nesse espaço-tempo, né, que ele está sentado, é porque ele não tem como ficar sentado em pé ao mesmo tempo. Tem uma coisa intermediária, né? Alguém vai dizer, fazer uma gracinha, professora, eu tenho uma cadeira que dá para ficar meio sentada, meio em pé. Aí não tem, né, essas graças, né? Ou a pessoa está em casa ou não está, chegou o carteiro, quero entregar a carta, ou está em casa ou não está em casa, não está meio em casa, se está meio em casa com a perna para fora, está em casa. Né? Então, a respeito dessas proposições particulares, elas vão se alterar no espaço-tempo. Já se for física quântica, não vale. Por quê? Porque se você põe, por exemplo, 2 feixes de luz, partículas de luz, no mesmo espaço, elas ocupam o mesmo espaço. Eu pego uma lanterna aqui e outra lanterna aqui. Os 2 feixes de luz se interpenetram, então já não vale isso. Né? Você não vale aplicar, porque já é outro tipo de matéria, ou onda, que não se conforma às leis físicas do espaço-tempo. Plano astral, nirvana, lógica da computação, imaginação, realidade virtual, nada disso. Mas aquilo que está dentro das leis físicas, sim. E aí também a gente tem que ter o cuidado de não confundir essas coisas que se alteram no espaço-tempo, que são situações particulares, com generalizações que a gente vai fazer teoricamente. E aí é interessante destacar generalizações sobre ética,
né? Proposições universais, gerais, porque a gente diz assim, não só para um caso particular, mas para todos os casos, né? Para todas as situações a gente diz assim, matar alguém é ruim. É uma afirmação geral, matar alguém é ruim. Aí você não vai dizer assim, não, mas espera aí, tem um espaço-tempo, às vezes é ruim, às vezes não é ruim. Não, proposição ética, matar alguém sempre é ruim. A não ser que a pessoa seja um psicopata que vai achar bom matar alguém, né? Uma pessoa fora de si, né? Tomada pelo ódio. Mas a pessoa sendo normal, estando normal, ela sempre vai achar matar ruim, ainda que você tenha eutanásia, legítima defesa, para justificar os casos, né? Que a pessoa não vai responder por crime. Né, um tiro de misericórdia, né? A pessoa está morrendo com muita dor, vai morrer, alguém dá o tiro de misericórdia para poupar ela do sofrimento, mas ninguém acha isso legal. Você não vai achar ninguém que vai curtir dizer assim, ah, é legal matar, nem um ser humano, nem mesmo um coelho. Até a pessoa que come o coelho, se você der para ele um coelhinho branco, uma faca, e diz assim, a sua janta pode matar, ela não vai achar legal passar a faca na garganta do coelho. Ninguém gosta, é desagradável. Então, assim, matar alguém é ruim, é uma proposição de ética sempre correta. Né? Então, isso aí eu destaco novamente para falar sobre essa questão assim, do que é verdadeiro, principalmente nesse contexto atual, né, que o relativismo está na moda, e eu redigi uma frase que, resumindo, existe o verdadeiro e o certo, verdadeiro e falso, e o certo e errado, conforme cada caso, que varia. Por exemplo, assim, é certo entrar na casa dos outros sem pedir permissão? Você vai dizer não, mas e se for para salvar a criança do incêndio que está lá sozinha? Aí é certo? Entende? Então, isso se adequa a uma determinada circunstância. Só que mesmo estando naquela circunstância, existe o certo e o errado, que não é o que cada um tira da sua cabeça. É por isso que eu coloquei. Isso varia conforme o caso, mas não conforme a cabeça. Ou seja, cada um acha o que quer, porque se o psicopata acha que é legal matar alguém, beleza, então está valendo. Né? Então, ou a pessoa já mais rígida pensa assim, não, eu não vou entrar na casa do vizinho, mas vai deixar a criança morrer, né? vai deixar a criança morrer num incêndio, ou sei lá, não vai prestar socorro. Então, não existe receita de bolo, né? Fórmula para decorar, a gente precisa ter essa inteligência. Então, exemplo, gelo tira calor, fogo tira o frio, mas o gelo não esquenta só porque alguém acha ou quer que esquente, né? Nem os medicamentos. Isso aqui parece ridículo, mas a gente teve um debate há poucos meses ou anos sobre a eficácia de medicamentos. Né? O medicamento ele é eficaz ou não, mesmo eu querendo ou não querendo, não importa, isso é o objetivo, é da realidade. Então, essas questões que parecem bobagem, não são tão bobagem, ou as pessoas estão ainda, né, longe de um entendimento mínimo que a gente tem que ter. Então, na ética, principalmente, a violência sempre é ruim. Se alguém achar que é boa, não vai ser boa, e todos podem perceber que é boa, que é ruim, pelos resultados, ou seja, não precisa uma autoridade, não precisamos entrar na questão da verdade, do poder, de qual é o ego que está mandando, imperando, né? Porque todo mundo vai ver ali que é ruim, a violência é ruim, o que a pessoa faz no estado de violência? Vai ser sempre um resultado negativo, sempre, né? Então, muitas vezes na história da humanidade, nós humanos ficamos confusos a respeito de certos temas, e aí ficam aqueles debates arraigados, né? As pessoas têm as suas paixões, mistura política, mas depois, com o passar do tempo, que é o que? Aquelas paixões já saíram dali, né? E aí depois tem o que? As consequências, e as consequências é que vão mostrar realmente se aquilo é bom ou ruim. Né? E aí, por isso que Aristóteles diz que o sábio, o prático, ele tem um olho para ver quais são os meios necessários
para atingir determinado resultado e para prever as consequências, que nós, né, temos que desenvolver isso que ele chama de sabedoria prática, que nós chamamos de discernimento, essa capacidade, então, de fazer simulações mentais, né, por deduções lógicas, para ver onde aquilo vai dar, né, fazer todos os tipos de simulações para ver quais são os resultados daquilo antes de tomarmos uma decisão. E aí que é interessante as técnicas do debate dialético, não como as pessoas se confrontarem para ganhar uma discussão uma da outra, ver quem é o ego que ganha, né? Mas para cooperarem nessa comparação, né? Para identificar quais são as consequências, para então se chegar, para escolher quais são as melhores decisões para fazer o bem. Então, esse outro trecho aqui, o segundo que eu vou usar para encerrar a palestra, ainda fazer alguns breves comentários, o outro trecho da carta do Mahachohan para essa palestra de hoje, né, que faz parte do que ele chama de aspirações dele, que ele falou no final, ditas as aspirações. Então, ele diz isso mais como uma aspiração, né, do que ele deseja do trabalho de divulgação da teosofia do que como uma profecia. Ele diz, as doutrinas fundamentais, e aí eu frisei fundamentais, que não são todos os detalhes, né, das religiões, como o dia do santo, a forma de se vestir, o calendário comemorativo, as comidas, né, mas a essência do pensamento, né, de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, ou seja, essencial, em sua essência, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto, representado pelas interpretações dogmáticas, que ou seja, o apego aos dogmas, os nomes pessoais, que é o nome do santo, o nome do Deus ali, né, que pode ter vários nomes, e das concepções antropomórficas, nas representações dos deuses, dos entes sagrados em diversas formas, né, e dos sacerdotes assalariados. Por quê? Porque se a pessoa tem um emprego, né, de sacerdote, ela não vai ter muita liberdade para questionar aqueles dogmas e fazer esses exercícios de análise lógica, como eu falei aqui, porque se ela confrontar um interesse já estabelecido ali por parte da chefia, ela simplesmente perde o emprego, né? Então, isso é um obstáculo nesse estudo, né, que ele diz assim, nesse estudo comparativo, nessa identificação da unidade das religiões, né? Porque se eu sou de uma religião, sacerdote, e digo, não, mas a religião do outro aqui, ela ensina mais ou menos a mesma coisa, com outras palavras, né? Vai enfraquecer, né, aquele interesse de promover a instituição. Então, não é interessante para a instituição que quer se firmar única ou melhor, né, das religiões. Então, isso sendo removido, ele cita aqui, né, esses entes sagrados, Osíris, Krishna, Buda e Cristo, né, da religião egípcia, do hinduísmo, budismo, né, e do cristianismo, né, grandes vertentes mais importantes, eles serão apresentados como nomes diferentes de uma mesma estrada real para a bem-aventurança final ou nirvana. Exatamente isso que ele quer, que a gente consiga primeiro estar junto com pessoas de outras religiões, né, para chegar a esse entendimento que são nomes diferentes para a mesma coisa. O cristianismo místico, que é esse esotérico, né, que é a essência do cristianismo, isto é, aquele cristianismo que ensina a autolibertação através do nosso próprio sétimo princípio, o Paramatma libertado, chamados por algum de Cristo e por outros de Buda. Ou seja, é a mesma coisa com nomes diferentes em diversas religiões, que é essa centelha divina que existe dentro de nós, em todos os seres, e equivalente à regeneração ou renascimento em espírito, ou seja, a pessoa renasce, por exemplo, em Cristo, né?
para dar um exemplo que fácil de entender para nós ocidentais, será visto como exatamente a mesma verdade do nirvana do budismo, ou seja, o mesmo fenômeno, com outras palavras. Todos nós temos de livrar de nosso próprio ego o ser ilusório e aparente, a fim de reconhecer nosso verdadeiro ser em uma vida divina transcendental. Mas, se não formos egoístas, devemos esforçar-nos e fazer com que outras pessoas vejam essa verdade. Ou seja, não é só para nós atingir esse estado de uma vida divina transcendental, é para nós e para os outros. Então, se não formos egoístas, vamos nos esforçar para fazer com que outras pessoas vejam essa verdade e reconheçam a realidade desse ser transcendental, o Buda, Cristo ou Deus de cada pregador. Ou seja, o Buda, o Deus, é o Cristo que está dentro de nós e que tem esses nomes diversos. E por isso que a gente estuda aqui na Sociedade Teosófica a estrutura setenária, tanto do universo como do ser humano, para reconhecer, então, dentro dessa estrutura, os princípios superiores, e que ele falou de Atma, o sétimo princípio, né? Que a gente sabe que em teosofia que ele depende do sexto para se expressar. O sexto princípio é o veículo do sétimo, assim como uma garrafa é o veículo para aquela água, um depende do outro. Então, Cristo, Deus ou Buda, né, são diferentes nomes para essa combinação de sexto e sétimo princípio que está dentro de cada pregador, ou seja, dentro das pessoas de cada religião. E é por isso, então, que nós temos aqui na Sociedade Teosófica esse espaço de diálogo, né, interreligioso, de comparação entre as diversas doutrinas, né, e podemos aprender muito, né, na observação diária, né, das religiões de outras pessoas, o quanto que tem ali de verdades teosóficas, né, e que encontramos em outras religiões também. Né? Eu acho interessante observar coisas que eu vejo até na televisão aberta, por exemplo, tem uma novela que às vezes eu assisto que eu percebo como as pessoas da outra religião pensam, né? Que falam de um Deus que ama e que perdoa, mas ao mesmo tempo, né, fica muito claro nessa novela, ele não remove as consequências dos pecados das pessoas. E eu fico vendo, eu acho muito interessante, porque isso, apesar de ser uma religião externa, né, exotérica, como a gente fala, essas ideias são profundamente teosóficas, porque nós temos aqui na estrutura setenária, Atma, o sétimo princípio, que é pura luz, ou pura unidade, ou puro amor, que ele é imaculado pelos pecados da parte inferior da alma humana, ele não se contamina, né? Então, ele está sempre lá, ele está sempre amor, ou seja, ele não julga, ele não condena, ele sempre perdoa, porque está sempre amor. Esse sétimo princípio, ele sempre será amor. Mas nós temos aqui o quinto princípio, a mente, que é o veículo do mundo manifestado. Nessa parte do mundo físico, né, que é o mundo das formas, existe o karma. Então, as coisas correm paralelamente. Né? Haverá sempre esse amor, esse perdão, mas haverá também o karma acontecendo, o karma rolando. A pessoa vai ter sempre as consequências dos seus atos. Né? Sempre haverá, então não existe uma dicotomia, não é uma condição, existe o amor, mas existe também a consequência dos atos que esse amor não vai remover, porque ele faz parte da manifestação desse amor, o mundo fenomênico ou causal, que é de causa e consequência. Então, termino aqui, termino o meu tempo, agradeço a participação de vocês, até a próxima.